Salvos por crer no que Deus já fez. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme. Quero deixar para você mais esta reflexão para nós aqui neste dia. Hoje quero tomar com você uma escritura no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ora, nós estamos num ponto da vida em que notamos muitas pessoas considerando-se sábias, melhores do que os outros, superiores aos demais, mais inteligentes e entendidos do que as pessoas, a ponto de considerarem que suas palavras são as únicas que merecem ser ouvidas. Isso não é apenas dentro da religião. Isso você vê na sociedade, isso você vê nas famílias, isso você vê nos lares, isso você vê no emprego em geral, aonde é que você esteja. A sociedade está se considerando apta, pronta para qualquer coisa, quando na verdade ela está despreparada. Por que eu posso dizer que a sociedade hoje está despreparada? Porque ela não tem Deus com ela. Quem é Deus? A Bíblia vem e diz assim, olha, ela apresenta para nós que o único caminho, que a única verdade, que a única vida, nós apenas a obtemos ou conseguimos isto através da crença, da fé na pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. São João nos diz isso. Mas quando as pessoas não conseguem colocar toda a sua fé em Cristo, então elas se baseiam em seus próprios entendimentos, e quando fazem isso, por vezes e vezes elas vão se estribar, elas vão considerar que seus ensinamentos, sua sabedoria é superior a qualquer coisa, vão extrapolar os limites, vão pensar que somente através do intelecto, da mentalidade humana, eles vão conseguir alcançar os resultados que Cristo espera. Isso dentro da religião tem se provado assim muitas vezes, tem se revelado muitas vezes. Pessoas que estudam bastante os fundamentos da Bíblia e vão e fazem seus cursos e se preparam e se tornam teólogos extremamente conceituados, que estão ali apenas mostrando que sabem a letra, mas que não têm consigo, muitos deles, o Espírito Santo para vivificar estas palavras. Então torna-se apenas uma apresentação de habilidades e não realmente um convite a um arrependimento, a uma rendição, a uma entrega total a Cristo. Às vezes, ao falar, ao ministrar, ministra mais sobre si mesmo do que sobre o eterno Criador de todas as coisas. Fala mais das suas experiências do que os textos bíblicos têm para dar. Entende isso? Então ele citou, por exemplo, o irmão Branham aqui na mensagem Um Estandarte. Ele falou assim, contou um exemplo para nós ali no 92. Ele diz, olha, aqui não faz muito tempo em Chicago, um grupo do Evangelho Pleno anunciou uma reunião e foram a certa grande escola bíblica e arrumaram um grande orador intelectual. Tem-se, em muitos lugares, tem-se a ideia de que para que a coisa seja bem sucedida, vamos pegar alguém extremamente preparado, cheio de estudos, cheios de conhecimento. E às vezes, irmão, este muito conhecimento não é acompanhado do agir do Espírito Santo. Às vezes Deus tem muito mais para falar, para fazer, para agir na vida de uma simples pessoa, de um simples pregador, de um iniciante ali no caminhar cristão, que está receptivo ainda às ordens de Deus,
do que os gigantes intelectuais que chegam, se não tomarem cuidado, a um ponto de dizer: eu já sei todas as coisas, não preciso ouvir este homem, não preciso ouvir o conselho daquele, porque eu sei o que eu estou fazendo. E a hora que você bater no peito e dizer que você é autossuficiente, esta é a hora que Cristo se ausenta da sua vida. Ele quer trabalhar com você, mas ele não divide esse espaço. Ele quer ter o controle sobre a tua vida. Se Cristo não puder te dirigir, se Cristo não puder te guiar, ele vai te deixar aí sozinho, até você entender que precisa dele, precisa da graça dele. Pois bem, chamado aqui então este grande orador intelectual. E foi anunciado por toda a cidade. Orador não é o que faz a oração, tá? Orador é o que vai falar ao público, né? O que vai pregar ali, vamos dizer assim, as pessoas. Então, eles chamaram este grande orador intelectual de certa grande escola, com o nome tanto e todas as graduações no fim do seu nome, até que chegaria e acharam que seria exatamente isto. Ó, temos que achar alguém com essas qualificações. E quando as multidões se reuniram para ouvir o homem, quando ele se levantou na parte de trás do edifício, de terno, colarinho eclesiástico, o seu discurso debaixo do braço, subiu, espalhou aquelas talvez várias folhas, agendas e anotações de lado a lado ali em cima daquele púlpito, e o discurso, ora, foi magnífico. Não houve ninguém que pudesse dizer nada contra aquele discurso. Foi perfeito, a gramática foi exata. Suas ações, suas maneiras de púlpito foram perfeitas. Ele não gaguejou, como acabei de fazer, né? Balbuciou, nem babou, como muitos de nós fazemos, às vezes, na eloquência ali do momento. Ele pronunciou o seu discurso com grande eloquência. Mas ele pensou: com este bando de gente iletrada aqui, eu subirei lá e lhes mostrarei o que realmente significa ser um pregador. Entende que há muitas pessoas assim, sabe, que quer pôr a intelectualidade acima da unção, que acham que é isto, esse aqui é o ponto que vai agradar a Deus. Um homem que Deus usa ele nunca se considera superior ao seu próximo. Ele não fica triste quando ele vai a um lugar e não é reconhecido. Ele não fica cabisbaixo quando ele não é chamado para tal e tal coisa na vida. Ele está a serviço do mestre, ele está ali esperando que o mestre o dirija à sua posição. Quando você vê todo esse sentimento, isso é apenas o lado humano das pessoas, relutando, querendo aparecer, querendo ser a estrela do momento, a estrela do show, a parte principal do culto. Se eu não falar, se eu não cantar, então para mim este culto, este encontro, olha, acabou. Mas quem é você? Hein? Será que você tem toda essa estrelismo mesmo que você acha que tem? Porque Deus dirige todas as coisas. E quando Ele vê que você está pronto, sabe, para voos maiores, para posições maiores, para estar em lugar de destaque sem se contaminar com aquilo, Ele vai te dirigir para aquilo. Agora, Ele conhece o nosso coração. Ele sonda cada um de nós. Ele sabe que talvez se der um certo elogio a você, você não suporta. Você se estriba em teu próprio entendimento. Se te aplaudirem um pouquinho mais, ora, você se acha demais e talvez você não consiga voltar a uma simplicidade mais. Você não consegue retornar mais àquele momento de esperar Deus te dirigir. Ora, esse foi o grande ponto que ninguém entendia no ministério do irmão Branco. Que Deus operava tantas curas, tantos milagres, tantas maravilhas, e vezes ele era chamado para pregar em convenções com 10, 20, 30 mil pessoas. Estava marcado para ir, toda a agenda preparada para estar naquele lugar, e de repente Deus dizia: olha, não quero que você vá lá. Eu quero que você vá pregar lá naquela missão, lá no canto da cidade. Eu quero que você vá lá naquela igreja e sair de um público de 10 mil pessoas para pregar a um público de 100 pessoas. E ele ia, entregava a mensagem, pregava, anunciava,
não era a fama que ele queria, não era aplausos, não era destaque, não era uma bela foto num cartaz na porta na entrada de uma cidade com um convite embaixo, olha, o grande pregador está aqui. Ele nunca aceitou isso, e nenhum filho de Deus aceita ser exaltado desta maneira. Ele sabe que ele é o que é pela graça de Deus. Ele não deixa que o seu entendimento roube a glória de Deus. Ele não permite que as ações que o Espírito Santo está produzindo nele, o inflem a ponto de achar que ele é superior aos demais. Não, o verdadeiro homem de Deus não pode ser assim, a verdadeira mulher de Deus não pode achar: bom, eu cantei e o meu cântico foi o melhor da noite. Cuidado com isso, não é este o caminho aqui para nós. O irmão Branham, já contei aqui algumas vezes, ele ia a determinados lugares pregar, e às vezes chegava ali, as pessoas colocavam: o curador divino está aqui, o William Branham vai pregar. Ele dizia: tire isso, eu não curo ninguém, quem faz isso é Jesus Cristo. Você tem que apontar sempre para Jesus Cristo. Não sou eu, as minhas habilidades, as coisas boas que você vê em mim, isto é Jesus. E as coisas ruins que você vê em mim, sim, esta sou eu. Esta é a minha velha natureza. É isto tentando lutar, tentando tomar o lugar do Senhor. Mas as coisas boas que estão acontecendo na sua vida não é atributo seu, não são qualidades suas, não. Irmão, todos nós, se Deus tirar a mão de misericórdia de nós, nós nos tornamos as piores pessoas da cidade. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Então ele diz assim: olha, este homem subiu lá com essa mentalidade: esse povo aqui é gente letrada, sabe, sem estudo, eu vou ensinar para eles o que é ser um pregador. Isso é orgulho, sabe, a minha mensagem vai ser melhor que a dos outros. Isso é orgulho, isso não funciona. Com o seu peito estufado, ele subiu todo cheio de si e fez este discurso, mas ele verificou que aquilo não se ajustou àquele tipo de multidão. Olha, o povo de Deus não se sente atraído pelos títulos honorários de muitos estudos. Eles se sentem atraídos pela doce voz do Espírito Santo. Deus pode tomar um homem bem estudado, preparado, com um linguajar perfeito e trabalhar? Pode. Ele é o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. E conhecemos pessoas tão maravilhosas ao redor da nação, homens que conhecem, que têm uma facilidade no dialogar, no falar, no ensinar, que olha, você sai dali, é realmente uma aula aquilo. Mas entenda uma coisa: o ponto que você deve observar não é a qualidade humana, mas é o agir do Espírito Santo por detrás daquelas palavras. Então, ele verificou que aquilo não se ajustou àquele tipo de multidão. Ele só tinha intelectualidade para dar. Ele só tinha muita sabedoria. E a muita sabedoria não enche, vamos dizer assim, não enche a barriga espiritual do verdadeiro Filho de Deus. Não, ele quer a palavra viva ali. Ele não vive de um fogo pintado na parede, mas de algo real. Tem que ser algo vivo, a palavra viva tem que ser trazida. Então ele verificou que aquilo não se ajustou àquela multidão e ele passou por cima do entendimento deles. Tantas palavras sofisticadas e arrogantes que eles não entenderam. Assim, depois de um tempo, quando ele viu que estava errado, ele ajuntou o seu discurso, o pôs debaixo do seu braço, seus ombros ficaram caídos, sua cabeça abaixada, seus joelhos curvados, e ele desceu cabisbaixo do púlpito, humilde, humilhado. Cabisbaixo. O seu recado, qual é a função de um pastor? É transmitir o recado de Deus. Qual é a função nossa? É mostrar às pessoas que a graça de Deus operou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se não conseguirmos ser humildes o suficiente para transmitir este recado, olha, as pessoas vão ter mais confusão do que benefício conosco. É preciso que elas entendam que Cristo está trabalhando nas nossas vidas, e isso não está nos fazendo ser arrogantes. Não, isso está nos fazendo ser cada vez mais
humildes. Esse pastor aqui, do exemplo que o irmão Brano deu, da mensagem Um Estandarte 92 a seguir, ele falhou nisso, ele subiu ali tão arrogante, mas todo o seu conhecimento intelectual não estava alimentando ninguém na audiência. Ninguém. Você vê alguém, volta a dizer, se achando demais, cuidado com isso. Ele veio e diz, olha, havia lá um velho santo sentado lá atrás, olhando ao redor. Ele tocou no outro homem que ali estava e disse, olha, se ele tivesse subido da maneira que desceu, ele teria descido da maneira que subiu. Se ele tivesse subido lá humildemente, como ele está descendo agora, aí de cabecinha baixa, humilde, se ele tivesse subido assim, ele estaria descendo agora como ele subiu todo cheio de si, não foi? Sentindo que era algo grande, que era importante. Ele teria descido assim, porque Deus o tomaria, Deus o usaria, ele sentiria que ele foi útil à obra do Senhor. Agora ele estava descendo, sabendo que não pôde ser útil àquele povo, não pôde trabalhar pela alma daquelas pessoas. Ô irmão, é bom andarmos humildemente na presença de Deus, reconhecendo quem nós somos. Não somos estrelas, a estrela é Jesus Cristo. A luz brilha de Cristo em nós, não é uma luz própria em nós. Se você acender a sua própria luz, você cega as pessoas. Mas se a luz de Cristo estiver em você, então há um caminho a seguir. E este caminho não é um caminho de cegueiras, é um caminho que leva, conduz à vida eterna. Ele diz, portanto, é assim mesmo, até que o homem saiba que nada sabe e se humilhe perante Deus e espere que o Espírito Santo faça a obra. Ora, quer fazer a obra antes de Deus? Quer agir antes de Deus? Tem que ser assim, tem que ser agora, tem que ser no meu momento. Eu orei ontem, quero a resposta agora. Se você não deixar o Espírito Santo fazer a obra dele, você entrará em problemas. O negócio é esse. Espere que o Espírito Santo faça a obra. O negócio é esse. O homem não pode realizar nada por seu intelecto. Ele tem que depender exclusivamente de Deus. O homem fazendo isto, ele mostra que há uma realização em algum lugar para esta grande causa que é ser redimido. Mas note bem, ele tem que depender exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Pode, porque sem isso daqui você pode ter tudo. Pode ter todos os títulos de estudo, pode ter todos os comentários bíblicos já publicados, pode ter prateleiras e prateleiras de livros ali empilhados em casa. Se o Espírito Santo não estiver ali para tomar você e falar através de você, tuas palavras conduzirão à morte, tuas palavras guiarão pessoas ao inferno. Isso é terrível, né? Você nunca conseguirá orientar a tua família, por exemplo, se Cristo não estiver em você. Você pode pegar o bom exemplo da tua mãe, do teu pai, e aplicar e ler psicólogos, e ler pediatras, e ler tudo que eles mencionam, e bons conselhos, ótimos conselhos, mas você não conseguirá aplicá-los, porque faltará este poder sobrenatural para vivificar as tuas palavras, para fazer com que as tuas palavras tenham efeito sobre as vidas que te ouvem. Pai de família, mãe, você é um agente de Deus dentro da casa. Se a Bíblia não estiver viva para você, tuas palavras não poderão surtir efeito dentro da sua própria casa. Ele disse, olha, Deus fez esta realização, ele fez isso e fez tão simples. Foi pela fé. Deus disse no princípio que sempre foi pela fé. Hoje você não é salvo por obras, por boas coisas e por se unir à igreja. Por se unir à igreja, por ser instruído, você só é salvo pela fé. E isto pela graça de Deus. Você é salvo pela fé, por crer no que Deus já fez. A minha confiança está nisso, no que Ele já fez. Não é nas minhas habilidades que eu posso mostrar agora. Por mais que somos empenhados e procuramos estar prontos para Deus nos usar em algo, mas compreenda que a obra é dele, o trabalho é dele,
A coisa vai fluir se Ele estiver na frente. Seu lar vai prosperar se Ele estiver na frente. Se Ele for a preeminência do seu lar, o primeiro nas opções, o primeiro na hora de decidir, se Cristo estiver ali na frente, você honrar estas coisas, então há uma bênção sobre o seu lar, há uma prosperidade sobre sua casa. A prosperidade da Bíblia, de Deus descer na tua casa, não tem prosperidade maior do que essa. Deus vivendo dentro da sua casa, Deus com você. Olha que coisa maravilhosa, e isto vai acontecer quando você entender que você depende exclusivamente de Deus. Senhor, tenho um bom estudo, mas o meu bom estudo não me levará a lado algum, Senhor, se tu não estiveres aqui. Isto é você pegando o teu estudo, colocando-o em segundo lugar e deixando ele aqui em primeiro lugar. Então ele pode pegar esse seu estudo e abrir portas e fazer você ir além, porque ele sabe que mesmo com um alto grau, com um bom conhecimento das coisas, das razões, das leis, das orientações, dos estudos, isso e aquilo, você ainda o considera maior do que essas coisas. Olha, você pode ter boas quantidades financeiras, valores, bens, patrimônios, mas se ele ainda estiver em primeiro lugar, Cristo pode olhar e dizer, olha, ele tem tudo, mas ele ainda me considera mais valoroso do que isso. Irmão, é o que Cristo quer ver em mim e em você. Ele quer ver que nós, por mais que tenhamos alguma coisa, um bem, um estudo, um preparo, um conhecimento, muitos amigos, que Ele está no topo disso. Ele é mais importante que o nosso estudo, Ele é mais importante que os nossos amigos, Ele é mais importante do que todas as coisas que temos nas mãos. Coloque Cristo em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Não deixe que o seu entendimento esteja ali ocupando o primeiro lugar, a tua razão, as tuas experiências pessoais. Não, Cristo, ele tem que ter a preeminência. Se ele estiver lá no topo, as demais coisas vão se encaixar perfeitamente na sua vida. Vamos orar, meus irmãos? Amado e eterno Deus, sei que são palavras simples, ó Pai. São poucas as palavras aqui, mas eu espero que ajude as pessoas a sempre lembrar. Eu gosto sempre de repetir essas verdades, que Cristo tem que estar em primeiro lugar. Que isso fique bem firme, bem fixado na mente de todos que nos ouvem nesse instante. Pai, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Talvez estejamos falando agora a pessoas que estão afastadas, a pessoas que nunca vieram à igreja, a pessoas que não estão batizadas, não estão frequentando nenhuma igreja. Eu quero te convidar a dar uma oportunidade para Jesus mostrar a você o que Ele pode fazer na história da sua vida. Se você está parado, é hora de você se levantar. Se você ainda não tem começado, é hora de você começar. Se você está ferido, saiba que a hora de uma cura chegou para você. Se você está aprisionado a alguma coisa, Cristo está aqui para te libertar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer fazer por você o que você merece, precisa nesse instante. Abra o teu coração para Cristo e deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Pai de amor e graça, que este seja também o desejo de cada um que nos ouve nesse dia. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo lhe peço isto. Amém, Jesus. Amém.